Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal continuará a proteger todas as pessoas e suas famílias, inclusive ministros desse tribunal, que venham a ser ameaçados ou coagidos por associações criminosas que, travestidas de jornalismo, pratiquem diversas infrações penais mediante paga, mediante recompensa, mediante pagamento em dinheiro ou comprando ilicitamente informações obtidas criminosamente. Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente Edson Fachin, pelas palavras de solidariedade ao ministro Flávio Dino e, mais do que isso, a toda a sua família, a sua esposa, Dana, seus filhos, cuja segurança, presidente, cuja segurança foi colocada em risco real por uma organização criminosa, uma associação criminosa, conforme apontado tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. Tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados, sejam eles advogados, sejam eles jornalistas, apontando principalmente, e aqui é o mais importante, o liame subjetivo entre os executores das infrações penais, inclusive com repasse de dinheiro entre eles, ou seja, com repasse de dinheiro para a prática da divulgação de informações criminosamente obtidas. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. A imprensa é séria no Brasil, os jornalistas têm boa-fé e disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal continuará a garantir todos os direitos constitucionalmente consagrados à imprensa e seus profissionais. Não só porque é dever do Supremo Tribunal Federal, mas porque garantir os direitos da imprensa, seus profissionais, isso é vital à democracia. É um dos grandes pilares da democracia. Nenhuma garantia constitucional, inclusive o sigilo da fonte, pode ser instrumento de impunidade criminal. E como salientou também, presidente, Vossa Excelência, a colegialidade desse tribunal saberá reafirmar isso em julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de eventual recursos dos investigados. Obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Ministro Flávio Dino, Vossa Excelência, a palavra para o voto. Presidente, eu vou precisar de 1 hora mais ou menos, eu começo e depois... Creio que Vossa Excelência pode prosseguir até um determinado ponto e fazemos o intervalo. A critério de Vossa Excelência, portanto, ao voto, como fiz em relação a Vossa Excelência, também agradeço a manifestação do eminente vice-presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, num tema que é especialmente precioso para a história do Tribunal quanto à proteção das liberdades, como Sua Excelência aludiu. É curioso que, antes de mim, só houve um ministro do Supremo que foi seguido e teve a sua família seguida. Só um, antes de mim. Foi, de novo, na longa noite da ditadura. Portanto, eu sou o segundo. Na ditadura,
eu aludo sempre à ditadura por uma razão. Há pessoas que têm as mãos sujas de sangue, da tortura, que têm as mãos sujas de sangue daqueles que foram vítimas desse regime despótico e, de repente, sem retratação, querem dar aula de liberdade para o Supremo. É preciso ter humildade. O debate público exige essa compreensão histórica para que todos nós preservemos o conjunto de valores constitucionais. A liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, a independência judicial, que obviamente não pode ser alvo de intimidação. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. E a presidência adotará as providências regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com a brevidade que a matéria exige. Ao ministro Flávio Dino e seus familiares, o nosso abraço solidário. E na sessão virtual de 13 a 24 de fevereiro deste ano, após o voto do ministro Flávio Dino, relator, que propunha o referendo da medida cautelar, nos termos em que deferida monocraticamente, no que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e André Mendonça, o processo foi destacado pelo presidente. O ministro Gilmar Mendes antecipou seu voto, acompanhando o relator. Senhor ministro relator, ao início da sessão, teremos as sustentações orais. Passo então a palavra a Vossa Excelência para o relatório.